Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para compartilhar com você na palavra aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E o desejo do meu coração é que esta palavra, como ela tem tocado em mim, como ela tem edificado a minha vida, que também edifique a tua vida e te traga algo de bom para a tua vida hoje. Eu quero te agradecer a você que é inscrito no canal, você que acompanha o canal, acompanha os vídeos, que Deus possa abençoar a tua vida ricamente, que você possa continuar aí dando essa força, sendo edificado também pela palavra e compartilhando para poder alcançar mais vida. Deixe seus comentários, deixe suas sugestões de vídeo e o que estiver ao meu alcance eu vou tentar fazer. Amém? Quero agradecer a você também que é novo no canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, que Deus possa abençoar a tua vida. Se você gostar do conteúdo que a gente compartilha aqui, que é a palavra de Deus, que você possa aí se inscrever no canal e não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar o vídeo novo. E aqui o canal Servo de Deus, todo domingo pela manhã, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós tentamos postar uma palavra aqui que venha edificar a nossa vida, amém? Então, que você possa aí se inscrever no canal, se você gostar, amém? Então, hoje a palavra que eu preparei está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Se você puder abrir uma Bíblia na sua casa ou uma Bíblia no celular, para que você possa acompanhar, vai ser melhor para você entender, amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 14, versículo 25. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse: Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai ou a sua mãe, a sua esposa e os seus filhos, e os seus irmãos e as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Verso 31. E se um rei que tem 1000 soldados vai partir para combater outro, que vem contra ele com 20 mil, ele senta primeiro, vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. E Jesus terminou dizendo, no verso 33, Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Amém? Curva sua cabeça, se você pode, coloque a mão no teu coração e ore comigo. Soberano Deus, poderoso Pai, aqui está, meu Deus, a tua santa palavra. Aqui está, meu Pai, a minha vida e aqui também está a vida, meu Pai, desta pessoa que está vendo o vídeo. Pai, que hoje o Senhor traga algo, Senhor, para o nosso coração, que venha nos fazer uma reflexão e venha, meu Pai, trazer algo edificante para a nossa vida e que não fique somente aqui no ver o vídeo, que não fique somente no falar, mas que realmente venha ser prática diária na nossa vida, este assunto, esta palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. Então eu oro e te agradeço por esta pessoa que está vendo o vídeo, por esta oportunidade e quero te pedir, meu Pai, venha fazer desse momento um momento, meu Pai, que a palavra nos ensine pela tua graça, pela tua misericórdia. Fala conosco e nos usa, meu Pai, cada vez mais para a tua honra e a tua glória. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então aqui a palavra está em Lucas capítulo 14, o qual Jesus fala de algumas condições para ser seguidor dele. E eu dei um tema para esta palavra, uma pergunta. O nome do tema desta palavra é uma pergunta.
E a pergunta é, para mim e para você, quem somos nós na multidão que segue a Jesus? Quem somos nós na multidão que segue a Jesus? Notamos que ele começa o versículo 25 dizendo assim: certa vez uma grande multidão estava acompanhando a Jesus, e ele virou-se para ele e disse. Então tinha uma multidão acompanhando Jesus, ou seja, tinha várias pessoas, e hoje também não é diferente. Ali Jesus estava literalmente na forma de servo aqui na terra, mas hoje ele está com o Pai, mas ainda há uma multidão de seguidores e nós fazemos parte desses seguidores. E eu quero te perguntar, quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu no meio da multidão que segue a Jesus? Ele vai seguindo no verso 26 e diz assim, ele já começa dizendo que condições para ser seguidor, para ser seu seguidor. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama a seu pai, e a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Então, nessa primeira parte, notamos que Jesus afirma condições para que aquela multidão se tornasse seus seguidores. Mas não era todos que seguiam Jesus. Uns seguiam por curiosidade, outros seguiam porque queriam milagres, outros seguiam porque eram seus discípulos. Tinham vários tipos de pessoas que estavam seguindo a Jesus naquela multidão. E nesta manhã eu quero te perguntar, quem é você no meio da multidão que segue a Jesus? Então não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para levar com que esta palavra venha edificar a nossa vida. Então aqui existia uma multidão que seguia a Jesus, mas ali ele pregava a palavra e ali se levantou pessoas que não tiveram a decisão somente de seguir a Jesus, mas que tiveram a decisão de caminhar com Jesus, de obedecer o que Jesus estava ensinando, de aprender mais o que Jesus estava ensinando, que era ser humilde, que era obedecer à vontade de Deus, que era amar o próximo, várias coisas que Jesus ensinava. Então a primeira condição era deixar tudo por amor a Ele. Então, quando ele diz aqui, deixar tudo, seus filhos, seu pai, sua mãe, ele não está falando para a gente abandonar a nossa família, mas ele está falando para a gente ter ele como prioridade, porque aí sim, eu não vou estar somente seguindo a Jesus, indo atrás dele, como um curioso, como alguém que precisa de algo, mas vou estar tendo como prioridade a gratidão por tudo que Jesus é, por tudo que ele faz, tudo que ele já fez nas nossas vidas. Então, nessa primeira parte, Jesus fala sobre as condições de seguir a ele. Então, quando a gente não é cristão, a gente ainda não tomou a decisão de deixar o nosso caminho para seguir o caminho de Jesus. A gente não tomou a decisão de deixar aquilo que agrada a gente para poder fazer aquilo que agrada a Jesus. Então, o pecado, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Mas o que não afasta o homem de Deus é o pecado. Então, para a gente estar não somente seguindo a Jesus, mas caminhando ao lado dele, é necessário deixar essa vida de pecado, é deixar os erros que a gente tinha, para poder parar de praticar esses erros, para poder viver o que Jesus quer que nós vivamos, que é os teus ensinamentos, que é a palavra, que é a pregação que ele tinha, que é o evangelho total. Então não significa que não vamos errar, mas que vamos tentar errar menos, por estar caminhando com Jesus e não somente seguindo a ele, amém? E a segunda, aqui no versículo 28, ele diz assim, ele dá um exemplo no versículo 28 e também ele dá um exemplo no versículo 31. O exemplo que ele dá no versículo 28 é assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. No 29, se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar as construções. Aí todos os que viram o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem
começou a construir, mas não pôde terminar. O que Jesus quis dizer para aquela multidão e o que esta palavrinha aqui pode nos dizer hoje. Então ele diz aqui que se a gente tentar construir uma torre, primeiro a gente calcula, vê quanto vai custar, para ver se o dinheiro vai dar. E se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos que viram vão caçoar, dizendo: este homem começou a construir, mas não pode terminar. Por quê? Porque nessa situação aqui o homem não teria feito o cálculo totalmente como iria ficar esta torre. Então ele iria ficar algo incompleto. E o que Jesus quis dizer aqui? Se ele começasse com o objetivo de levantar aquela torre, mas não tivesse feito todos os cálculos, se daria realmente para levantar aquela torre, ficaria incompleto. Então assim é para as nossas vidas. Se nós sentimos no coração o amor por Jesus, se nós dizemos que amamos a Jesus, se nós lemos a palavra de Deus, os ensinamentos que Jesus ensina, mas se ficar somente na leitura, se não for para a prática das nossas vidas, não vai ser concretizado, como essa torre não seria concretizada. Então, Jesus dá as condições para ser seguidor dele, que é deixar tudo, que é tentar pecar menos, são várias. Mas o primeiro é abrir mão do nosso eu, para não ser somente andar atrás dele, como aquela multidão andava, somente observar ele, como muitas pessoas ali observavam. Muitos eram por curiosidade, outros queriam milagres, mas que não sejamos pessoas somente assim, mas que possamos ser pessoas que não quer somente ser seguidor, mas que quer caminhar ao lado do Senhor Jesus. Amém? No verso 31 ele diz outro exemplo aqui: se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Então, o que ele quis dizer aqui também é a mesma coisa, o mesmo significado. Porque se um homem que tem 10.000 soldados, como ele vai bater de frente com outro que tem 20.000? Então seria tolice. Então, ele diz aqui que esse homem vai ter que partir à frente e tentar condições de paz, para que esses 10.000 soldados não venham perecer diante os 20.000. Então, assim é para mim e é para a tua vida também, tem o mesmo significado. Então, não adianta somente eu seguir a Jesus hoje, não adianta somente eu seguir um mês, mas tem que ser uma caminhada, tem que ser constante. Não adianta eu falar da minha boca para fora: eu amo a Jesus, eu tenho Ele no meu coração. Mas e aí? Se eu não fizer um cálculo, se eu não analisar que isso não tem que somente ficar nas palavras, mas no agir. Então, nós precisamos realmente ter a decisão de não somente ser alguém que segue, mas alguém que quer caminhar, alguém que quer estar ao lado, alguém que quer estar diante da obra de Deus, fazendo tudo por amor. Jesus disse: vão e preguem o evangelho. Então, Jesus quer que façamos algo, quer que façamos a obra. Jesus quer que nós abrimos mão primeiro do nosso eu, para se tornar dependentes dele. Para dizer muitas vezes, nós somos limitados, nós somos pecadores, mas Jesus ele nos fortalece. O Senhor ele nos fortalece. Então nós temos que ter a decisão de não somente seguir. Então muitas vezes nós vamos nos cansar, vamos ficar tristes, vamos ficar deprimidos, vamos ter perseguições, mas vai valer a pena não somente seguir hoje, mas caminhar todos os dias com Jesus. E ele encerra dizendo aqui no nosso estudo, no versículo 33, Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês podem ser os meus discípulos se não deixar tudo o que tem. Lembra do jovem rico? Que ele fala aqui para Jesus que segue todos os mandamentos, ajuda os pobres, ama o próximo como a ele mesmo, honra pai e mãe, não adultera. Ele diz: eu pratico todos.
Aí Jesus olha para ele e diz, só lhe falta somente um. E ele diz, qual? E Jesus responde, venda tudo que tem e dá para os pobres. Então ele pega e vira as costas e sai. E ele não tem a decisão de fazer isso. Então quando Jesus estava falando aquilo, venda tudo que tem e dá para os pobres, ele não estava falando literalmente para ele largar tudo, para ele vender tudo e ficar sem nada. Mas Jesus estava falando um significado ali espiritual, um significado que era o seguinte: larga isso tudo que você tem como prioridade a mim, tem como prioridade o meu evangelho, tem como prioridade caminhar comigo, não somente me observar, não somente querer algo da minha parte, mas tem como prioridade não as tuas riquezas, não os teus luxos, não a tua vida de avareza, mas tenha como prioridade a mim, a minha palavra. Então, ele poderia sim ter o que ele tinha e estar com Jesus. E assim nós também podemos ter riquezas, ter bens materiais e seguir Jesus. Mas tem que ser com prioridade. Como diz em Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem que ser prioridade. Não adianta somente fazer algo A, ou algo B, ou algo C, mas tem que ser completo. Tem que ser tudo completo para viver a palavra, para agradar a Jesus. Então, a principal atitude para não somente ser seguidor de Jesus, mas para caminhar com Ele, é abrir mão daquilo que nos atrapalha, é abrir mão daquilo que a gente mais gosta de fazer para a gente mesmo, para poder fazer aquilo que agrada a Jesus. Então, tem que ser prioridade. Claro que nós vamos ter momentos de diversão, claro que nós vamos ter momentos com a família, mas que Jesus seja a nossa prioridade, que a caminhada com Jesus seja a prioridade. E esse é o assunto que eu queria conversar com você aqui hoje. Quem somos nós no meio da multidão que segue a Jesus? Que você se avalie quem você é e que nós possamos decidir cada vez mais que vamos caminhar com Jesus. Amém? E para a gente encerrar, eu quero ler com vocês 2 versículos. Um fica em Isaías 29:13, que diz assim: este povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, porque eles só querem repetir de cor o que está dizendo. Então não adianta somente ficar na palavra, não adianta somente eu ler, não adianta somente eu falar e esquecer, mas o que vai fazer a diferença é eu praticar. Então começa o versículo dizendo: esse povo ora a mim, ou seja, me confessa com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não adianta somente ficar no falar, mas tem que ser no praticar. E eu quero ler com vocês também em Jeremias, 29:13, que diz assim: vocês vão me procurar e me achar quando me buscarem de todo o coração. Então não adianta ficar somente no falar, tem que guardar no coração, tem que praticar, tem que ter a decisão de não estar só no meio da multidão observando, ou curiando, ou querendo algo, mas temos que ter a decisão no coração de caminhar com Jesus. O salmista no Salmo 119, versículo 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então que nós possamos guardar este ensinamento no coração e ter a decisão de não somente seguir, mas caminhar cada vez mais com Jesus Cristo. Amém? Então esta foi a palavra de hoje. Não é muito extensa, mas eu creio que vai falar grandemente ao teu coração. E com certeza já tem falado, amém? Então, quero agradecer a você que viu o vídeo até aqui, que Deus possa abençoar a tua vida ricamente. Você deixe seus comentários, sua sugestão de vídeo, que estiver ao meu alcance, eu vou tentar fazer. E que Deus continue abençoando a tua vida, que você continue dando essa força para o canal. E o desejo do meu coração é que esta palavra, como tem edificado a minha vida, que edifique também a tua vida. Então, esta foi a palavra, que Deus possa fazer ela gerar fruto nas nossas vidas e que nós possamos ter a decisão não somente de seguir a Jesus, mas caminhar cada vez mais perto dele. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida poderosamente, ricamente.
no nome do Senhor Jesus.